Fórum sobre Financiamento ao Desenvolvimento junto em Luanda instituições financeiras da SADC reunidas para debate. O município da Camama, em Luanda, passa a contar a partir de hoje com serviços de justiça mais próximos da população. Situação em Portugal: fortes chuvas continuam no país com inundações e danos avultados. Quinta-feira, 12 de fevereiro, está no ar Hoje Notícias. Olá, boa tarde, bem-vindos à informação no Hoje Notícias. O Presidente da República, João Lourenço, deixou Luanda. O Presidente da República recebeu cumprimentos de despedida da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e de outros membros do Executivo. Acompanha o chefe de Estado nesta missão, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, durante a 39ª Conferência da União Africana. Angola vai passar o testemunho da presidência desta organização continental ao Burundi. Luanda acolhe hoje até amanhã o Fórum dos CEOs das instituições financeiras de desenvolvimento da SADC, evento que tem como objetivo promover o debate em torno do papel do financiamento ao desenvolvimento econômico e social da região. À margem da abertura do evento, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, disse que se trata de iniciativa que poderá impulsionar a captação de financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em Angola. Mais dados agora em direto com Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Ora, muito boa tarde. De facto, está aqui a ser discutido o desbloqueio do futuro de África no domínio da integração continental e também regional. Aqui os CEOs de instituições financeiras dos países da região austral do continente estão a olhar para o papel das instituições financeiras de desenvolvimento para a integração regional e o crescimento sustentável. Angola está a ser representada pelo Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, e questões relacionadas à integração, ao financiamento para o desenvolvimento, bem como também a credibilidade das instituições estão à mesa das discussões. O ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, disse aos jornalistas que trata-se de um evento importante para aquelas que são as aspirações de Angola na captação de financiamento para o desenvolvimento. Nós pensamos que, a nível da SADC, esforços estão a ser envidados nesse sentido. Nós temos contactado as instituições financeiras, o BAD é um exemplo, o Banco Mundial, a União Europeia, e muito recentemente, ainda a semana passada, houve essa demonstração de interesse por parte destas instituições financeiras a quando da realização do encontro sobre o corredor do Lobito. Nós estamos a trabalhar porque, para além de nós solicitarmos apoio financeiro a estas instituições, também tem havido um esforço interno de autofinanciamento. Quando digo autofinanciamento, é os países africanos financiarem a si próprios. E eu penso que isso é um incentivo para que as instituições multilaterais e também bilaterais possam participar e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do continente. O resumo das palavras do Ministro para o Planeamento, o Ministro do Planeamento, no caso, Vítor Hugo Guilherme, que esteve também a participar da sessão da abertura deste Fórum de CEOs de instituições financeiras da SADC, que Luanda acolhe depois de reuniões técnicas de peritos. Hoje estão aqui os CEOs de instituições financeiras que discutem a integração regional, olhando para o desenvolvimento primeiro da SADC e claramente também de todo o continente africano. É um assunto que nós vamos continuar a abordar nos próximos momentos de informação da Rede Girassol. Muito boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigada por estas informações.
Retomou nesta quarta-feira o julgamento do caso AGT depois de 8 dias de suspensão do processo que envolve 36 arguidos. Na sessão, a defesa contestou a acusação feita pelo Ministério Público dos crimes que pesam sobre os seus constituintes e afirma que não há provas dos crimes e que pode gerar nulidade. Após o braço de ferro entre a defesa e o tribunal, retomou a sessão de julgamento do caso AGT, que decorre na 7ª secção dos crimes comuns do Tribunal da Comarca de Luanda, cujas as audiências decorrem numa das salas do Tribunal Supremo por oferecer melhores condições de acomodação. Todavia, a sessão conta com um novo rosto. Trata-se do meritíssimo juiz de direito Biscay Kassoma, uma vez que o anterior juiz-presidente da causa, José Lando, pediu substituição, alegando motivações de saúde. Deram-nos apenas 8 dias úteis para consultar o processo aqui mesmo. Criaram-nos as melhores condições para a consulta. Aliás, aquilo foi mais que uma consulta, foi mesmo uma espécie de processo à confiança, só não levado ao nosso escritório, porque éramos também 30 e tal advogados, não era possível cada um levar um processo daquele com 44 volumes e 6 anexos. Portanto, o Tribunal criou condições ótimas aqui neste Tribunal Supremo, onde nos foi permitido, inclusivamente, tirar fotocópias das peças que nós achávamos pertinentes para a defesa dos nossos constituintes. A defesa já tem um olhar atento para uma possível absolvição dos seus constituintes, referindo que as provas são insuficientes para justificar a condenação dos arguidos. Dentre eles fala-se de acesso legítimo do sistema informático da AGT, fala-se de branqueamento de capitais, fala-se de participação em negócio, fala-se também em crimes como enriquecimento. E então a defesa tudo está a fazer para que efetivamente afasta estas acusações que são muito pesadas. As nulidades que nós estamos a levantar têm que ver com a acusação no geral e também depois corroboradas pela pronúncia. No geral, o que a acusação não faz é descrever a forma como os arguidos praticaram os crimes. Nem como, nem quando, nem onde. O que é muito genérico. Portanto, a lei proíbe, estou-me a referir ao artigo 329 do Código de Processo Penal, portanto, proíbe que a acusação seja genérica. Portanto, a acusação tem de pormenorizar, tem de descrever de forma concreta o modo, o como, onde, ou seja, circunstâncias concretas em que o arguido praticou os crimes de que vem acusado. Portanto, isso não consta da acusação. Ora, o facto de a acusação omitir este formalismo, isso por si só gera nulidade da acusação. Pela prova que já vimos nos autos, nitidamente vê-se que ela é insuficiente para justificar uma condenação dos arguidos. E se condenem aqueles que foram considerados culpados, mas também se absolvem aqueles que forem considerados inocentes. Entre as questões levantadas pelos advogados estão o excesso de prisão preventiva, o horário que leva ao julgamento, bem como o impedimento do representante do Ministério Público, Edson Faria, que, no entender da defesa, é ilegal, uma vez que foi o magistrado da fase de instrução contraditória. Entretanto, os causídicos aguardam apenas pela resposta do recurso interposto no Tribunal da Relação de Luanda. Nós temos estado até julgamento até 23 horas, o que é humanamente desaconselhável. E o que nós sugerimos ao Tribunal é que fizesse blocos de sessões, pelo menos em 4 horas, com havendo intervalo. Aliás, é isso que a lei estabelece. Os interrogatórios não podem ir para além das 4 horas. De um modo geral, arguidos que já estão há mais de um ano em prisão preventiva. Já está em recurso, o Tribunal da Relação, quando se pronunciar, se nos der razão, o processo vai ter que voltar a estaca zero. O julgamento teve início no dia 15 de janeiro deste ano, com um total de 32 testemunhas, entre os quais o PCA da AGT José Leiria. A acusação diz que os arguidos cometeram crimes de peculato,
falsidade informática, acesso ilegítimo a sistemas e branqueamento de capitais, beneficiando empresas por meio de faturação falsa, redução indevida de dívidas fiscais e emissão irregular de notas. Consta ainda da acusação que os mesmos defraudaram o Estado angolano através dos reembolsos fraudulentos na AGT em mais de 100 mil milhões de kwanzas. A procura por formação profissional continua em alta um pouco por todo o país. Responsáveis de alguns centros de formação ouvidos pela Rede Girassol em Luanda afirmam que a tendência é dar resposta à escassez de oferta de trabalho no mercado e à necessidade de soluções alternativas para o autoemprego. A informática e a pastelaria destacam-se entre os cursos mais procurados. Procura por cursos profissionais não para de aumentar no país, seja em época de aulas ou em épocas de férias. Os jovens estão sempre à procura por cursos que lhes proporcionem as melhores condições de emprego ou de empreender. A escolha é pela oportunidade, de estar inserida no mercado de trabalho. Temos a abertura do novo aeroporto, que abre portas para nós, os jovens, com sonhos de estarmos inseridos no mercado de trabalho. Então, de certeza que lá haverá espaço para nós que estamos no centro. Os cursos mais procurados vão desde informática, assistência a passageiros e assistência a aviões, que, na visão do CEO de um dos centros de formação, Pedro Neto, são as profissões mais bem pagas e com mais regalias. Na verdade, o mais procurado é o curso de assistência a passageiros, ok? E a maior parte do pessoal são as meninas que maior procuram este curso. Cá em Angola só temos duas escolas de formação. É o Cefotá, que estamos aqui na entrada do Zango 8000, e a outra que está ali acho que é no Patriota. Uma coisa é trabalhar no mercado aeronáutico, portanto é um privilégio, é um luxo. A outra é o grau de empregabilidade, portanto os salários são bons e então outras benesses, por exemplo, os funcionários que trabalham nas companhias aéreas têm outros bónus, têm bilhetes de passagem gratuito, não é? Essas são as grandes vantagens. Apesar de pouco falada, a aeronáutica vem ganhando espaço no mercado, principalmente entre as raparigas. Denise vê na formação de assistência a passageiros a realização de um sonho. Eu sempre quis fazer essa formação e o meu pai solicitou ao centro de formação e comecei a fazer a formação. O curso está a ser interessante, muito bom, até porque temos um excelente formador. Estou a conseguir me adaptar muito, mas muito bem aos conteúdos e está a ser muito bom. Já Lesia Rocha está a fazer enfermagem no ensino médio e conta que decidiu fazer o curso profissional de assistência a passageiros por curiosidade, mas atualmente pensa em dar sequência na faculdade. Eu estou a fazer assistência ao check-in e pronto. Diferente do meu curso que eu estou a fazer, estou a gostar muito da experiência. Uma experiência boa, tive uma curiosidade, a minha mãe incentivou-me, apoiou-me num curso em que estou a fazer agora. Está a ser uma experiência boa. O Centro de Formação recebe anualmente mais de 100 alunos e este ano prevê aumentar a oferta. Por isso, deixa um apelo às autoridades. O país precisa desses formandos. O novo aeroporto é um gigante adormecido. Portanto, o governo tem um projeto para o turismo, não é? Eu vou pedir, na verdade, aproveitar os amigos da Girassol, ao Sr. Secretário de Estado da Aviação, não é? O Comandante de Carreira, ao Sr. Ministro dos Transportes, a possibilidade de fazer essa abertura dentro do mercado aeronáutico, principalmente a TAP como companhia de bandeira. O Centro de Formação existe desde 2019 e já formou mais de 1.000 alunos. Falamos a seguir da alimentação escolar. A Girassol voltou a passar pela Escola 9049, onde foi feito o lançamento do programa a nível do município da Camama e constatou que a implementação segue a bons passos. A merenda beneficia os 400 alunos da escola e permitiu a redução da abstenção dos menores em 60%, segundo a direção da instituição de ensino.
Em outubro de 2025, a Escola 9049, no município da Camama, foi contemplada com o programa de alimentação escolar. Na altura, a administradora do município, Claudete Fragoso, disse que 9 escolas primárias da circunscrição seriam beneficiadas com a iniciativa. Começamos a distribuir merendas às nossas escolas primárias, principalmente porque entendemos que existe toda a necessidade da melhor alimentação das nossas crianças para a melhor assimilação dos conhecimentos. Passados 4 meses, voltamos à instituição primária onde aconteceu o lançamento para saber como está a ser implementada a dinâmica da alimentação com os pacotes ainda selados e a água sobre a mesa. A diretora Helena Benedita diz que recebem diariamente 200 merendas que são distribuídas pelos alunos de forma alternada. Desde a altura da abertura, na qual também foi cá na escola, com a nossa administradora do município da Camama, com ajuda e apoio no âmbito social da empresa Quality for You, continuamos a receber as merendas, a alimentação escolar, normalmente recebemos 200 merendas dia, na qual com a gestão da escola temos feito de forma intercalada para que todos então possam ter oportunidade de uma merenda escolar dia. Bem, a saqueta é composta por um pacote de sumo palhinha, uma banana, uma sandes mista e também acompanha de uma água mineral. Helena Benedito afirma também que desde o início da implementação houve uma redução da abstenção dos alunos em 60%. Como temos algumas famílias que infelizmente são vulneráveis e não conseguem colocar um pãozinho, uma bolacha na mochila da criança, desde o momento em que eles deram conta que a escola tem oferecido alimentação escolar, as turmas ficaram mais cheias, o empenho é outro, o processo de aprendizagem também é outro, estão mais participativos, estão com mais vontade de aprendizagem. Ou seja, houve uma melhoria? Houve melhoria, sim senhora. E uma melhoria daquelas, vamos falar de 60% a 70%. Em relação das ausências que nós fomos notando em algumas crianças. O Programa Nacional de Alimentação Escolar em Angola, reestruturado pelo Decreto Presidencial número 8325, visa garantir refeições saudáveis e adequadas a 5,4 milhões de alunos do ensino primário e pré-escolar. O programa abrange 6.926 escolas públicas e tem um orçamento trimestral de 1,3 bilhões de kwanzas, sendo que operam em 5 dias por semana. O município da Camama passa a contar a partir de hoje com serviços de justiça. A instituição, que foi inaugurada nesta quinta-feira, comporta serviços como cartório notarial, identificação e registro civil. A testemunhar a inauguração está a Emília Pascoal, que traz todas as novidades desta inauguração. Emília, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha neste momento. Respondemos a partir do Jardim de Rosas, aqui no município da Camama, que acaba de ganhar a novos serviços de justiça. A instituição foi inaugurada pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Márcio Lopes, que em declarações à imprensa disse que o evento enquadra-se no âmbito da melhoria dos serviços de justiça prestados aqui a nível do nosso país. Acompanhe. Nós continuamos a tratar da implementação de concretização do nosso programa do governo, e uma das dimensões deste programa é a melhoria das condições de habitabilidade dos nossos serviços, melhorando a qualidade da acomodação dos funcionários e também dos cidadãos, dos utentes que acorrem aos nossos serviços. Hoje vamos abrir um novo serviço que tem 2 serviços integrados, 3 na realidade, um serviço de cartório e um serviço de registros e identificação, que vem suprir uma ausência que fazia sentir nesta parte da cidade, que não estavam implantados serviços da justiça. Com a abertura destes serviços,
nós prevemos então atender o máximo de pessoas que vierem a correr aos nossos serviços e oferecer um atendimento de qualidade e de excelência. Nós temos um número de mais de 1000 serviços espalhados por todo o território nacional. Obviamente que à medida que as comunidades vão se desenvolvendo, o Estado tem de criar serviços de proximidade. E nós vamos fazendo de modo paulatino para, por um lado, não incentivar a dispersão das pessoas, mas por outro, assegurar que onde existe um grande aglomerado de cidadãos residentes, nós tenhamos serviços de proximidade. Este caso do Jardim de Rosas era uma zona que já se fazia sentir. Nós estamos a expandir serviços também para, a nível do município do Camama, vamos abrir agora no Lar do Patriota, no decurso deste ano. Vamos fazê-lo também dentro de aproximadamente 2 meses, mais um serviço aqui em Luanda, junto da Via Expresso, e vamos dar continuidade ao nosso programa, que é para todo o território nacional. Temos obras a serem concluídas no BIE e no IS. Ouvíamos o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Márcio Lopes, a quando da inauguração de novos serviços de justiças aqui no município da Camama, que vai contar com 3 serviços integrados. A partir do Jardim de Rosas, despedem-se Isaías Jacinto e Emília Pascoal. Boa tarde e continuação de um bom jornal. Boa tarde, Emília Pascoal, e obrigada por estas informações. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, trabalha na província do Zaire, onde visitou projetos do setor em curso. Destaque para as obras de construção do projeto de abastecimento de água do Nzeto. Antes desta visita, o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, esteve no município do Quelo, onde foram avaliadas as condições das infraestruturas de energia e águas, tendo o titular da pasta orientado às equipas técnicas soluções rápidas e eficazes tendentes à melhoria das infraestruturas locais. A visita foi efetuada na companhia do governador provincial do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, no âmbito do acompanhamento direto dos projetos estruturais do setor das águas, com vista ao reforço do acesso sustentável à água potável pelas populações. O sistema de abastecimento de água do Nzeto, em execução, apresenta uma capacidade de produção de água de 165 metros cúbicos por hora e uma capacidade de distribuição de 48 metros cúbicos por hora. A rede de distribuição contempla um total de 138 ligações domiciliárias repartidas entre a sede da comuna da Musserra, com 110 ligações e 8 chafarizes, e a localidade do Loje Pequeno, com 28 ligações e 3 chafarizes, incluindo ainda os pontos ao longo da conduta adutora. O projeto integra igualmente a construção de 3 reservatórios elevados com uma altura de 10 metros, sendo 2 com capacidade de 200 metros cúbicos e 1 com capacidade de 60 metros cúbicos. Atualmente, a empreitada registra um grau de execução física estimado em cerca de 47%. No mesmo dia, o Ministro da Energia e Águas deslocou-se à Fazenda Girassol no âmbito do projeto de eletrificação das povoações do desvio do Ambris, Loje Grande, Malade e Quissema, abrangendo as províncias do Bengo e do Zaire. Este projeto de elevado impacto socioeconômico contempla a construção de 34 quilómetros de linhas de média tensão a 30 kV, a instalação de postos de transformação aéreos, a implementação de cerca de 8 quilómetros de rede de baixa tensão e a realização de aproximadamente 600 ligações domiciliárias. A empreitada apresenta um nível de execução física de 84%, perspectivando-se a sua conclusão dentro dos prazos estabelecidos em benefício direto das populações abrangidas. Tanto o projeto de construção do sistema de abastecimento de água do Nzeto, como o de eletrificação das povoações do desvio do Ambris, Loje Grande, Malade e Quissema apresentam-se como estratégicos para esta região e para os seus habitantes, e reforçam o compromisso do Executivo angolano na melhoria contínua e sustentável das condições de vida dos angolanos.
No quadro do programa Diálogo União Europeia-Angola, a província de Benguela acolhe na cidade ferroportuária de Lobito o primeiro seminário internacional sobre concessões rodoviárias. O certame tem como tema central o contexto das concessões rodoviárias em Angola, boas práticas e estratégias internacionais e regionais. É um assunto que vamos ver mais à frente. Angola e a República Democrática do Congo pretendem reforçar a segurança na fronteira comum. O assunto consta na agenda da reunião bilateral entre os Ministérios do Interior de Angola e do Interior e Segurança da República Democrática do Congo, que Luanda acolhe a partir desta quinta-feira. A decorrer durante 2 dias, a reunião ministerial foi antecedida de um encontro de peritos que, à porta fechada, analisaram os documentos a serem submetidos aos ministros do interior dos 2 países. Na abertura dos trabalhos, o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, comissário-geral Francisco Monteiro Ribas da Silva, admitiu a necessidade de ser reforçada a gestão da fronteira comum entre as partes. O reforço da gestão conjunta da fronteira comum assume um caráter eminentemente estratégico que visa a preservação da soberania, o fortalecimento da segurança interna, a proteção das populações fronteiriças, bem como a gestão eficaz, eficiente, humanas, ordenada nos fluxos migratórios, comerciais, sociais e o combate coordenado à criminalidade fronteiriça e outras infrações conexas. O comissário-chefe Francisco Ribas defendeu uma cooperação bilateral que deverá passar pela redefinição da fronteira comum, pela formação dos efetivos das 2 polícias e pela imigração segura. Impõe-se uma cooperação sólida, permanente e sustentável, assente no patrulhamento conjunto, na harmonização de procedimentos operacionais, na redefinição e clarificação dos marcos fronteiriços, da formação contínua dos efetivos, bem como na partilha de tecnologias, informação e mecanismos de investigação criminal, com vista à redução da porosidade fronteiriça, a prevenção eficaz da criminalidade transnacional e a promoção de uma imigração econômica segura. Por seu turno, o comissário-geral da Polícia Nacional Congolesa, Benjamin Alonga Boni Bangariço, referiu que a realização da reunião é a concretização da vontade dos presidentes de Angola e da República Democrática do Congo. Começar por agradecer, por questões de tempo, a Vossa Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, e o Presidente Tshisekedi, o Presidente da República Democrática do Congo, os esforços dedicados para que este reencontro se realizasse e que nós estejéssemos todos encontrados. Tudo foi desbloqueado em função dos esforços estipulados pelos esforços de estabilização deste órgão. 13h29. É tempo para a primeira pausa no Hoje Notícias. Voltamos em instantes. De volta à informação, com o objetivo de estreitar laços comerciais entre Angola e Índia relativos às trocas comerciais, decorre numa das unidades hoteleiras de referência na capital do país, o Fórum Empresarial Angola-Índia. Quem acompanha este evento é o repórter Mandela Silva, que junta-se a nós com outras informações. Mandela, boa tarde. Boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos numa das unidades hoteleiras aqui em Luanda, onde está então a decorrer o Fórum Empresarial Angola-Índia. Mas para mais informações sobre este assunto, nós vamos então à conversa com Caetano Capitão, ele que é o presidente da Câmara de Comércio Angola. Muito boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Dr. Caetano, mesmo para início de conversa, qual é então ou o que se pretende com este encontro?
Muito obrigado. Este encontro está a ser organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia, em parceria com a MARS, que é uma entidade indiana, e trata-se do Fórum Empresarial Angola-Índia, pois ontem acolhemos 15 empresas indianas que pretendem investir no mercado angolano. Então, hoje temos o fórum no sentido de permitir que as empresas indianas percebam sobre os procedimentos, as oportunidades e todos os aspectos muito ligados ao ambiente de negócio em Angola, e também identifiquem parceiros. No período da tarde teremos várias sessões de B2B, portanto encontros bilaterais, que permitirão então a interação entre empresas angolanas e empresas indianas, para que se possa identificar parceiros, estabelecer negócios, identificar oportunidades empresariais. E assim, de uma forma geral, estamos aqui a promover o mercado angolano, tendo empresas indianas muito interessadas em investir. Qual é o maior interesse, em que setor é que o continente, ou a Índia, no caso, quer investir no nosso país? Quais são indústrias ou fábricas de que exatamente? Pronto, as empresas indianas nesta delegação representam setores diversificados. Eu diria mesmo que é uma delegação transversal, e estamos a falar das tecnologias de informação, agricultura, o setor da saúde. Também temos algumas empresas ligadas ao setor de construção civil e infraestruturas, também temos o setor financeiro representado. Então, estamos a começar com esta delegação. Prevemos ainda este ano trazer mais delegações empresariais, e de uma forma geral já existe algum interesse do empresário indiano em participar ativamente no mercado angolano, isto por via das empresas que já cá estão e aquelas que querem vir. Portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar, com enfoque, acima de tudo, na atração de investimentos. Muito obrigado, Caetano Capitão, ele que é o presidente da Câmara Comércio e Indústria, que falava então relativamente sobre a atividade que está a decorrer aqui numa das unidades hoteleiras da capital, sobre o Fórum de Comércio Angola-Índia. Mas para mais informações sobre o assunto, caro ouvinte e telespectador, vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva. E acaba de chegar à nossa redação uma informação que dá conta do suposto abandono de recém-nascido no Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes, aqui na Camama. Segundo a denúncia, a criança encontra-se no 6º andar do referido hospital. A mesma fonte explica que a criança chora muito e, para calar, enfermeiros terão usado uma chupeta e prendido com adesivos para a fixar, numa ação considerada desumana. A fonte diz ter visto com os próprios olhos, por isso, por anonimato, decidiu entrar em contato com a Rede Girassol. A nossa redação já entrou em contato com a diretora-geral da Unidade Sanitária, que, no entanto, referiu ter sido informada sobre o suposto acontecimento e garante que o assunto está em investigação num trabalho conjunto com a Polícia Nacional. Olha, eu tomei conhecimento realmente desta situação, que para fixar a chupeta ela não cair, os enfermeiros decidiram colocar um adesivo. Consideramos essa prática bastante violenta e nós estamos a investigar, juntamente com a polícia e com psicólogos, para ver realmente se este ato aconteceu. Porque o nosso lema é tratar as pessoas com humanismo, e esta forma de fixar a chupeta não é a mais convencional. Então, eu estou a investigar. Logo que eu tenho a certeza que isto aconteceu e permaneceu, eu dou mais notícias. Obrigada.
Situação lamentável e que a Rede Girassol de certeza vai continuar a acompanhar e dar a ver outras informações atualizadas deste caso. As fortes chuvas e inundações que se fazem sentir em Portugal há várias semanas continuam a causar danos avultados. Cerca de 3.000 moradores na região norte foram evacuados. Confira a seguir no Compacto Internacional. Parte da principal estrada de Portugal desabou na noite desta quarta-feira depois do rompimento de um dique em meio às fortes chuvas e inundações que se fazem sentir no país há várias semanas. Cerca de 3.000 moradores da região norte foram evacuados. Um dos diques do rio Mondego, perto da cidade medieval de Coimbra, rompeu junto a um dos pilares que sustentam a estrada A1 que liga Lisboa e Porto. Uma sucessão de tempestades mortais tem atingido principalmente as regiões central e sul do país desde o fim de janeiro. Há várias residências sem teto e inundações em algumas cidades do país. Milhares de pessoas chegaram a ficar sem eletricidade por vários dias. A Organização Mundial da Saúde apelou aos Estados Unidos da América para que partilhem a informação que possuem sobre a origem da pandemia do novo coronavírus. Um dia depois de regressar à Casa Branca, em janeiro de 2025, Donald Trump assinou um decreto a determinar a saída dos Estados Unidos da América da OMS. Esta saída tornou-se efetiva em janeiro último. O governo de Trump aderiu oficialmente à teoria de que o vírus tenha escapado de um laboratório de virologia em Wuhan, na China. Mas a OMS afirma que Washington não transmitiu qualquer informação sobre a origem do Covid-19. O líder norte-coreano Kim Jong-un prepara-se para nomear a filha Joo Hae como sucessora, avançou um deputado após uma reunião com os serviços secretos, quando se prepara a grande cerimónia do poder em Pyongyang este mês. A dinastia Kim governa o país com mão de ferro desde a sua fundação em 1948, tendo Kim Jong-un sucedido ao pai e ao avô. O atual líder, que mantém secretismo sobre a descendência, aparece cada vez mais com a filha descendente, Kim Joo Hae, em eventos oficiais importantes, levando-o a crer que é a favorita para a sucessão. No Congresso do Partido no Poder em Pyongyang, no final do mês, o governo deverá revelar as orientações nacionais, desde a política externa, a economia, passando pela defesa e avanços no armamento nuclear. 13h41, fazemos mais uma paragem. Volte connosco, pois há outras para lhe contar. Até já. Bem-vindos à informação no Hoje Notícias. O presidente do Partido UNITA considerou que 2026 deve ser um ano marcado pelo reforço da confiança nas instituições, com destaque para aquelas que participam diretamente nos processos eleitorais. Adalberto Costa Júnior, que prestou estas declarações durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo aos membros do partido, fez saber que a UNITA vai apresentar ao país uma proposta de um pacto de transição. Durante a cerimónia que decorreu numa das unidades hoteleiras de Luanda, o presidente da UNITA fez uma incursão pelos diferentes setores do país no seu discurso. Adalberto Costa Júnior criticou o estado atual da economia nacional, salientando que Angola tem condições para inverter o ciclo de desemprego e de pobreza. A excessiva dependência do petróleo, a fraca diversificação económica, muitos os obstáculos à livre iniciativa continuam a travar o dinamismo do setor privado e a limitar a emergência de uma economia verdadeiramente competitiva e inclusiva. Nós sabemos que Angola tem condições para inverter o ciclo de pobreza, para inverter o ciclo do desemprego. Adalberto Costa Júnior aponta 2026 como o ano da transição e sinaliza que deve ser marcado pelo reforço da confiança nas instituições, com destaque para aquelas que participam diretamente no processo eleitoral. 2026 é um ano que deve ser marcado pela maturidade política, pelo reforço da confiança nas instituições. A absoluta necessidade de reforçar a confiança nas instituições que participam diretamente
no processo eleitoral. E cito a Comissão Nacional Eleitoral, os tribunais, muito em especial o Tribunal Constitucional. O líder do Galo Negro assegurou que a UNITA não foi e nunca será comprada, fazendo menção a uma suposta campanha dirigida em curso nas redes sociais sobre a alteração da Constituição e um terceiro mandato. A nossa voz foi sempre forte em oposição à mudança da Constituição até ao final do presente mandato. A nossa voz foi sempre forte em oposição a um eventual terceiro mandato. A UNITA escolheu cumprir e respeitar a Constituição. Adalberto Costa Júnior salientou que a UNITA vai continuar a posicionar-se como uma oposição séria e consequente, sinalizando que o partido vai apresentar ao país a proposta de um pacto de transição. O pacto de transição não é um instrumento de ruptura. É uma proposta patriótica de estabilidade. Não é um mecanismo de exclusão. Não é uma ameaça à ordem constitucional. Não adia eleições, nem negocia interesses. É, pelo contrário, um compromisso com o direito, com a estabilidade pós-eleitoral, uma garantia de harmonia capaz de expurgar os medos. Marcaram presença na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo membros do partido, amigos e simpatizantes e representantes do corpo diplomático acreditado em Angola. O presidente da Aliança Evangélica de Angola manifestou total disponibilidade da Igreja para trabalhar com as instituições do Estado no combate ao vandalismo de bens públicos e aos abusos de menores. O reverendo Francisco Sebastião, que é também o presidente e representante da Convenção Geral da Assembleia de Deus Pentecostal, foi um dos líderes religiosos recebido nesta quarta-feira em audiência pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. Foram 4 audiências separadas, tendo a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, recebido primeiro o reverendo Francisco Sebastião, presidente e representante legal da Igreja Pentecostal em Angola, com quem falou sobre temas sociais, dentre eles o vandalismo de bens públicos. No entanto, o religioso, que por esta altura preside também a Aliança Evangélica em Angola, sinalizou preocupação quanto aos inúmeros casos de abusos sexuais contra menores. Francisco Sebastião assume que muitos líderes religiosos se aproveitam do seu poder para praticar abusos, o que para ele é, a todos os níveis, condenável. Em segundo lugar, nós manifestamos a inteira disposição da nossa instituição, a Assembleia de Deus Pentecostal, no combate às questões que preocupam muito a nossa nação, que é as questões da vandalização dos bens públicos. Outra questão que abordamos é a questão da violação de menores. A questão que está a nos intrigar muito, porque afinal de contas não são só pessoas comuns que estão a passar por este tipo de assuntos, está a afetar a todos. E nós manifestamos a disposição da nossa instituição, na qualidade de parceira do Estado no combate às questões negativas da sociedade. Manifestamos a nossa disposição em trabalhar juntos para que possamos encontrar tempos melhores. A direção da Igreja Bom Deus foi à sede dos camaradas para convidar a vice-presidente do MPLA para participar das celebrações dos 45 anos de existência daquela congregação. Noutro domínio, o responsável do património da Igreja disse que solicitaram a advocacia de Mara Quiosa para a asfaltagem da via que liga o Quimbango à sede da Igreja. A questão muito candente que há muito tempo viemos clamando e é no sentido da nossa camarada vice-presidente intervencionar para ajudar a Igreja no que concerne à asfaltagem da via que liga, que dá acesso à Igreja melhor do que Quimbango até a própria Igreja, onde está aí uma distância de quase 3 quilómetros e que tem vindo, de certa forma, a apoquentar os nossos fiéis quando das chuvas, porque é uma via completamente acidentada. De advocacia a advocacia, a Igreja do Reino de Deus pediu a intervenção da número 2 do MPLA, a abertura no sentido de expandir cada vez mais o Evangelho. Nós temos hoje
a necessidade de expandir o Evangelho dentro daquilo que é a comunicação. Nós temos a nossa TV, temos a nossa rádio, mas que precisa ser expandido, que precisa ser consolidado. Mostramos essa preocupação no sentido de haver uma advocacia dentro daquilo que o Estado pode fazer, no sentido de fazermos a mensagem chegar àquelas pessoas que mais precisam. Por sua vez, o líder da Igreja Evangélica em Luanda, reverendo Ovidio Chiseng, foi informar a vice-presidente do MPLA sobre a preparação do jubileu da Igreja em Luanda a ser celebrado no próximo ano. Luanda vai celebrar um grande evento em 2027 e é bom que as autoridades administrativas do país, sabemos que o MPLA é o partido que governa Angola, então era preciso dar a conhecer a nossa agenda do jubileu. Nós vamos receber muitas entidades de Angola e não só para a celebração do jubileu. Vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, recebeu esta quarta-feira líderes de diferentes denominações religiosas em Angola. É o Canipaca do 1º de agosto, é o melhor cestinha do Grupo A do Unitel Basket, concluída a 6ª jornada. Elkan Paca, jogador da posição 1 do Clube Central das Forças Armadas, comanda a lista de melhores marcadores com 99 pontos convertidos, uma média de 16,5 pontos por jogo. O extremo base Helder Fernandes do Sporting de Luanda é o segundo melhor cestinha com 95 pontos, média de 15,8 momentos produtivos por partida. E o terceiro melhor em conversões é o jogador das posições 4 e 5 dos tricolores, Abubakar Gaku, com 87 pontos, média de 14,5 pontos por jogo. Abubakar Gaku, extremo poste do Petro, é o melhor ressaltador com 46 capturas, média de 7,7 duelos ganhos na luta de tabelas por prélio. O segundo melhor ressaltador é o poste do 1º de agosto, Eliseu João, com 42 captações, média de 7 ressaltos por jogo. E o terceiro melhor ressaltador é o poste Clésio Castro do Petro, com 41 êxitos aéreos, média de 6,8 ressaltos por duelo. O base Childo Dundão do Petro é o primeiro nas assistências, com 27 momentos mágicos, uma média de 5,4 assistências por jogo. João Oliveira Didi, base do Sporting de Luanda, é segundo nas assistências, com 29 passes magistrais, uma média de 4,8 assistências por duelo. E o terceiro melhor assistente é o extremo base do Petro de Luanda, Gerson Lucani, com 27 passes pontuais, média de 4,5 assistências por jogo. Hoje Notícias termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã.